Olá, nós estamos no laccursos.com.br, eu sou Rodrigo Belmonte e a gente vai conversar sobre a Lei Complementar 53 de 2006 para a Polícia Militar do Estado do Pará. Concurso aí chegando, né? Então vamos lá, vamos resolver essa lei, né, que é bem grandinha, tem muita coisa nela que vai cair na sua prova e a gente vai dividir em duas partes essa aula porque ela é bem grandinha, tá bom? Vamos lá? Olha só, o que está preparado aqui hoje? Lei Complementar 53 de 2006, Estatuto da PM do Pará, disposições fundamentais e organização básica da Polícia Militar do Estado do Pará e também do Corpo de Bombeiros, tá bom? Vamos lá! Disposições fundamentais, ou seja, aquelas informações básicas extremamente importantes que você, meu amigão, minha amigona, que vai fazer o concurso da PM do Pará, tem que saber. Não dá para escapar, tá bom? Olha só, essas informações básicas são as seguintes. Polícia Militar do Pará, a PMPA, é instituição permanente, isso aqui é super importante, instituição permanente e força auxiliar e reserva do Exército. Pois é, o pessoal da PM, não só do Pará, mas do Brasil inteiro, ela é força auxiliar e reserva do Exército. Essa é uma regra constitucional que ela é repetida nas constituições estaduais e no caso da Lei Complementar 53/2006, ela também foi repetida porque é uma regra extremamente importante e vinculada aí à Polícia Militar do Pará. Essa informação de que é uma instituição permanente e que é uma força auxiliar, reserva do Exército, isso aqui vem lá da Constituição Federal de 1988 e é repetido na Constituição Estadual do Pará. Organizada com base na hierarquia e disciplina. A questão da hierarquia e disciplina, isso aqui é característica básica de toda a estrutura militar. A hierarquia e disciplina são dois princípios constitucionais federais previstos na Constituição Federal de 1988 e são repetidos nas constituições estaduais e nas leis que regulam as carreiras militares nos estados. Os militares, eles são servidores públicos, assim como o servidor público do Tribunal de Justiça, por exemplo. O fato é que, na estrutura militar, existe uma restrição de liberdades, né? Por exemplo, a liberdade de associação é limitada, a liberdade de sindicalização é limitada, a liberdade de fazer greve também é limitada. Isso é por conta das características da instituição militar, que é uma instituição permanente vinculada à segurança pública. No serviço público estadual, os militares estaduais, que são servidores públicos estaduais, estão sujeitos à hierarquia e disciplina, os dois princípios fundamentais e mais importantes de qualquer estrutura ou instituição militar no Brasil. Subordinada ao governador do estado, esse é outro ponto super interessante. A PM, apesar de ser uma estrutura militar, assim como o Corpo de Bombeiros, apesar de ser uma estrutura militar, são subordinados ao governador, que é uma autoridade civil. Interessante, né? Mas essa também é uma estrutura prevista na Constituição Federal e repetida nas constituições estaduais. Na esfera federal, as Forças Armadas, elas são subordinadas ao presidente ou à presidente da República. Por que isso? Porque a Constituição Federal assim define. E essa regra é obrigatoriamente repetida nas constituições estaduais, assim como nas leis que regulam as carreiras militares estaduais, né? Olha só, vamos falar um pouquinho da competência da Polícia Militar do Pará. O que será que a Polícia Militar do Pará pode fazer? Segundo a Lei Orgânica da Polícia Militar do Pará, ela é uma polícia ostensiva e destinada à prevenção da ordem pública, atividade fim da corporação para a incolumidade das pessoas e do patrimônio. A cabeça ainda está com um pouco de tosse, desculpe aí, mas já vai passar. O que rola? A polícia ostensiva, você já deve ter estudado isso lá no direito penal, é aquela polícia de ronda, é aquela polícia de repressão à criminalidade e também de prevenção à criminalidade. Todas as polícias têm duas atividades básicas, prevenção da criminalidade e repressão da criminalidade. E a atividade ostensiva é aquela feita justamente de ronda, é aquela feita de patrulhamento. A polícia militar é diferente da polícia civil e um ponto básico dessa história toda, que é justamente na impossibilidade de investigação criminal. A polícia militar não tem a função de investigação, ela não é uma polícia investigatória, exceto para os crimes militares praticados por militares estaduais.
Fique esperto com isso aí é pergunta de prova, tá? A polícia militar não é uma polícia investigatória, ela não faz investigação, exceto nos casos de investigação de crimes militares praticados por policiais militares, tá bom? Beleza? Sussa, tranquilos? Preservação da ordem pública, evitar tumultos, ou se o tumulto já existe, vai lá e debela o tumulto, dá um jeito nele, né? De forma muito educada, né? O cacetete na moleira do perturbador. Porque a força pública, a polícia militar ela é muito conhecida pelo emprego de força, né? E isso não é ruim. Por que não é ruim? Porque o Estado precisa de uma estrutura, de uma instituição que possa empregar força física, inclusive, para tutela da ordem pública. Como é que eu vou debelar uma rebelião? Como é que eu vou debelar uma manifestação ilegal, criminosa, ou um movimento criminoso, como a gente viu há um tempo atrás dos Black Box em São Paulo, ou então do primeiro comando da capital lá em São Paulo, sem o emprego muitas vezes de violência. Muitas vezes precisa, não é o mais adequado, não é o mais bacana, mas muitas vezes é necessário. E o policial militar ele é treinado justamente para empregar a sua força física, empregar o poder de fogo que o Estado instituiu e investiu na polícia militar. Porque muitas vezes é só assim que se contém um tumulto, uma perturbação da ordem pública. Daí a função de policial militar, por exemplo, segundo essa lei aqui, receber ter seguro de vida e receber um adicional pela atividade perigosa. A Polícia Militar do Pará compõe o sistema de segurança pública do Estado do Pará, juntamente com a Polícia Civil daquele Estado. Na verdade, essa é uma característica de todos os estados da federação. A Polícia Militar compondo aí os quadros de segurança pública juntamente com a Polícia Civil. Por que isso? Porque a Constituição Federal prevê dessa forma, né? A Polícia Militar do Pará é vinculada à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social. Tem atuação integrada com os demais órgãos de segurança pública e defesa social do Estado em parceria com órgãos da iniciativa privada, comunidade, de maneira a garantir a eficiência de sua atividade. Isso aqui é um traço muito bacana da PM do Pará, que ela tem autorização para manter relacionamento com outros órgãos públicos, além da própria secretaria, e entidades privadas, olha que bacana, e com a própria comunidade. Isso aqui visando sempre o quê? A eficiência do serviço de segurança pública no estado do Pará. Isso aqui é extremamente importante, você acaba criando uma network, né, uma rede de trabalho, diversos órgãos trabalhando em prol da segurança pública e muitas vezes a Polícia Militar acaba tendo, digamos assim, um acesso mais facilitado a informações, ela passa a estar sempre atualizada do que está acontecendo, e isso é fundamental para o bom funcionamento da segurança pública. A PM do Pará é órgão da administração direta do Estado, isso aí não é nenhuma novidade, é tranquilo, mas está na lei, né? Possui dotação orçamentária própria, autonomia administrativa e funcional. E olha só, aqui eu quero te chamar a atenção para o seguinte: possui dotação orçamentária própria. Isso quer dizer que a PM é quem elabora o próprio orçamento. Ela só encaminha esse orçamento para o governador do estado para juntar na lei orçamentária anual, mas ela é quem define as suas despesas, ela é quem define aquilo que é importante em termos de gastos públicos, em termos de receita pública, para a manutenção dos serviços de segurança pública da PM e também do Corpo de Bombeiros Militar. Possui autonomia administrativa e funcional. Isso quer dizer, na autonomia administrativa, que a Polícia Militar pode definir as suas rotinas de trabalho, ela vai, do ponto de vista da inteligência policial ou da estratégia policial, dizer quando, como e onde vai fazer determinada blitz, fiscalização, ronda, que tipo de estratégia ela vai usar. Isso é extremamente importante, porque dá à Polícia Militar a autonomia de definir a melhor forma de trabalhar, né? E a Lei Complementar 53 de 2006 assegura isso plenamente. É interessante lembrar também que possuir autonomia administrativa e funcional não significa que eles possuem independência, porque na polícia não há independência, há autonomia, mas independência não há.
Como assim independência? Órgãos independentes são o Executivo, o Judiciário, o Legislativo e o Ministério Público. Os demais possuem autonomia ou são meramente subordinados aos órgãos autônomos e aos órgãos independentes. Quando a gente estuda a teoria dos órgãos administrativos, a gente identifica órgãos independentes como a Presidência da República, como o Supremo Tribunal Federal ou o Congresso Nacional. No caso dos estados, um órgão independente, na verdade não haveria independência aí, né? Não, dá para falar assim, dá para falar que é um órgão independente sim, com certeza dá. A Governadoria, a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Justiça do Estado do Pará são órgãos independentes. E órgãos autônomos, por exemplo, a Polícia Militar é um órgão autônomo vinculado ao governo do Estado, ao Estado, a administração direta do Estado do Pará, a Governadoria, que é o órgão mais importante do Executivo hoje, dentro do Estado do Pará, tá bom? Então, autonomia é diferente de independência. Independência não existe subordinação. Na autonomia eu tenho subordinação, tá? Agora eu quero mostrar para vocês a estrutura básica da Secretaria de Segurança Pública lá do Pará. É onde vocês vão trabalhar. Onde vocês vão trabalhar. Aqui a gente só tem a Secretaria de Segurança Pública, né? Sistema Estadual de Segurança Pública e Defesa Social. Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social. O Estado do Pará possui uma secretaria vinculada às atividades de segurança pública e também de defesa social. A Segup está aqui. Esse é o órgão principal da Secretaria de Segurança Pública, que é essa secretaria que é a Secretaria de Segurança Pública. E a ela estão vinculados a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil, o Detran, a SUSIP e CPC Renato Chaves, né, que é o Centro de Capacitação, se eu não estou enganado. Essa estrutura aqui, essa aqui, ó, na verdade tudo isso aqui, ó, está vinculado à Governadoria do Estado do Pará, que por sua vez está vinculado ao Estado do Pará. Então, este órgão é autônomo, mas ele possui subordinação à Secretaria de Segurança Pública, que por sua vez é subordinada à Governadoria do Estado do Pará. Então, numa linha reta, digamos assim, eu tenho a PM, que é subordinada à Secretaria de Segurança Pública, que por sua vez é subordinada à Governadoria, que não tem subordinação a ninguém, porque se trata de um órgão independente. De onde é que eu tirei essa informação toda? Que isso aqui está no site do governo do Estado do Pará, ou melhor, isso aqui está no site do Estado do Pará. E lá tem o organograma de como funcionam as secretarias. A Secretaria de Segurança que interessa pra gente, por conta da Polícia Militar, está aqui nessa estrutura. Belezinha? Sussa, tranquilos? Então vamos em frente. Princípios fundamentais da PM do Pará. Hierarquia e disciplina, os dois primeiros, né? Os mais importantes, digamos assim. Hierarquia, disciplina, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Todos esses têm previsão constitucional. Promoção, a garantia e o respeito à dignidade. Respeito à dignidade e aos direitos humanos, profissionalismo, probidade e ética. Todos esses princípios estão previstos expressamente na Lei Complementar 53 de 2006. Isso quer dizer que todo policial militar do Pará tem a obrigação, o dever de observar e cumprir esses princípios. Comportar-se de forma subordinada à sua hierarquia, cumprir com a disciplina, ou seja, obediência, observar o que a lei determina. A impessoalidade é outro ponto extremamente importante. Moralidade administrativa, posso trocar por honestidade, né? Publicidade, os atos policiais têm que ser públicos. Eficiência, vou trabalhar da melhor forma possível, utilizando a melhor técnica para obter um resultado a um custo menor, uma quantidade maior. Promoção, garantia e respeito à dignidade e aos direitos humanos. Quando ele fala dignidade aqui, é um fundamento da República chamado dignidade da pessoa humana. Está lá no artigo 1º da Constituição Federal, o Sociediva Plu, são os fundamentos do Estado brasileiro. A PM exige o respeito à dignidade da pessoa humana, o respeito aos direitos humanos.
Profissionalismo, acho que esse é um dos pontos mais importantes no serviço público. Todo servidor público tem que entender que é um profissional, que ele está no mercado de trabalho, ele é um profissional, e a relação que ele tem com o poder público é uma relação profissional, uma relação de trabalho. Você não vai ser PM porque você gosta de ser PM, ou porque você ama o Estado do Pará. Você vai ser PM porque existe uma relação de trabalho aqui. O Estado do Pará te paga, você trabalha, o Estado do Pará te paga. Isso é uma relação objetiva, né? Probidade, pode trocar por honestidade e ética, né? O trabalho de todo agente público, de forma geral no Brasil, tem que ser baseado na ética. Eu não posso querer bancar o espertão, né, diante da ingenuidade alheia, digamos assim, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre a competência da Polícia Militar no estado do Pará. Olha que interessante aqui, ó. Compete à Polícia Militar, dentre outras atribuições previstas em lei. Aqui é um mundo de informação que você vai ter que ler. O Cabeça vai passar uma leitura com você aqui agora. Essa vai ser uma leitura chata, cansativa, demorada e não adianta reclamar. A gente tem que passar por isso. Por quê? Porque na tua prova, o examinador vai perguntar sobre as competências da Polícia Militar no estado do Pará. E você tem que saber, porque se você não souber, o seu concorrente vai saber e ele vai ficar com o teu cargo. Vamos lá? Olha só, competências da Polícia Militar do estado do Pará. Planejar, organizar, dirigir, supervisionar, coordenar, controlar, executar as ações de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública que devem ser desenvolvidas prioritariamente para assegurar a incolumidade das pessoas e o patrimônio, o cumprimento da lei e o exercício dos poderes constituídos. É coisa pra caramba, né? Mas a gente vai fazer uma leitura disso porque você precisa estar por dentro dessa informação, justamente porque o examinador pode te perguntar se, por exemplo, dirigir atividades policiais, planejar atividades policiais de tutela ao patrimônio é a competência da PM. É a competência da PM, está aqui prevista na Lei Complementar 53 de 2006. Executar com exclusividade, ressalvadas as missões peculiares às Forças Armadas, o policiamento ostensivo fardado para prevenção e repressão de ilícitos penais e infrações definidas em lei, bem como as ações necessárias ao pronto restabelecimento da ordem pública. Olha que interessante isso, né? A gente acabou de falar das duas finalidades básicas da Polícia Militar, prevenção e repressão. E o que aparece na lei agora? Uma das competências da PM é justamente a prevenção e a repressão da criminalidade. Aqui ele fala em ilícitos penais e infrações definidas em lei, bem como as ações necessárias ao pronto restabelecimento da ordem pública, né? Muitas vezes você tem um tumulto que não caracteriza um crime, mas ele gera perturbação da ordem pública. Manifestações, passeatas se aproximam muito da questão da perturbação da ordem pública. Eu não estou aqui dizendo que fazer passeata, fazer manifestação é ilegal. Não é. Isso é uma garantia do direito de liberdade de expressão que todos nós temos. Isso é, na verdade, um exercício de direitos políticos e é extremamente importante que possamos nos manifestar no Brasil. Isso faz parte do jogo democrático. Mas o que não é admissível é eu, com a minha manifestação, causar prejuízos significativos à ordem pública. Aí não pode ser tolerado. Aí não pode ser tolerado mesmo. Tá bom? Vamos lá. Atender a convocação do governo federal em caso de guerra externa ou para prevenir ou reprimir grave subversão da ordem ou ameaça da sua irrupção, subordinando-se ao comando do Exército do Estado do Pará em suas atribuições específicas de polícia militar e como participante da defesa territorial para emprego nesses casos. Força Auxiliar do Exército, uma das competências da Polícia Militar do Estado do Pará. Está exatamente descrita aqui o que é a Força Auxiliar do Exército. Olha só, responder à convocação do governo federal para prevenir ou reprimir subversão à ordem ou ameaça do seu acontecimento, subordinando-se ao comando do Exército no Estado do Pará. Ou seja, a Polícia Militar do Pará, nesse momento, deixa de se sujeitar ao comando do governador e passa a se sujeitar ao comando do Exército no Estado do Pará. Bacana isso, né? Você tem aí uma troca de comando por previsão legal.
Atuar de maneira preventiva e dissuasiva em locais ou áreas específicas em que se presuma ser possível perturbação da ordem pública ou pânico. Isso aqui nos grandes eventos, jogos de futebol, né, final de campeonato, carnaval, grandes comícios, enfim, nas manifestações, a Polícia Militar pode agir de forma preventiva para evitar que um tumulto ocorra, fazendo aquele policiamento preventivo, ostensivo, ou ela pode agir de forma dissuasiva, ou seja, vai dissolver o tumulto, né? Está acontecendo uma perturbação da ordem pública numa praça, a Polícia Militar pode chegar lá e dar um jeito nisso, né? Poxa, mas isso é antidemocrático, dependendo da perturbação da ordem. Não, isso é necessário. Muitas vezes é necessário, né? Atuar de maneira repressiva em caso de perturbação da ordem, precedendo eventual emprego das Forças Armadas. Olha que bacana, né? Exercer a polícia ostensiva e a fiscalização de trânsito nas rodovias estaduais. Polícia Rodoviária Estadual. Além de outras ações destinadas ao cumprimento da legislação de trânsito nas vias urbanas, rurais, quando assim dispuser. É interessante observar que na esfera federal quem faz o policiamento de rodovias é a Polícia Rodoviária Federal, servidores públicos civis da União. Ao passo que no Estado, quem faz a fiscalização das rodovias estaduais e municipais são os policiais militares rodoviários federais. São aqueles policiais militares que só atuam nas rodovias. Na esfera federal são servidores públicos civis, já na esfera estadual são servidores públicos militares. Exercer a polícia administrativa do meio ambiente, nos termos de sua competência, na constatação de infrações ambientais, na apuração, atuação, perícia e outras ações legais pertinentes, quando assim se dispuser conjuntamente com os demais órgãos ambientais, colaborando na fiscalização das florestas, rios, estuários, em tudo que for relacionado com a fiscalização no meio ambiente. Bacana, né? A gente sabe muito bem que existem órgãos ambientais de servidores públicos civis responsáveis pela fiscalização ambiental, mas aqui a polícia pode dar total apoio na fiscalização ambiental e até exercer a fiscalização ambiental. Participar quando convocada ou mobilizada pela União, do planejamento das ações destinadas à garantia dos poderes constitucionais, da lei, da ordem e da defesa territorial. Proceder, nos termos da lei, à apuração de infração penal de competência da Polícia Judiciária Militar. Aqui, quando a gente fala em Polícia Judiciária Militar, eu estou falando de crime militar apenas, né? Proceder nos termos da lei à apuração de infrações penais de competência da Polícia Judiciária Militar. É aquela única exceção que eu te falei da Polícia Militar podendo investigar. Ela vai investigar o quê? Crimes militares. Sacou? Beleza? Sussa, tranquilos? Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou da aula do professor? Professor top de linha. Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o curso completo da PM do Pará, gente? Ó, completaço, ponto a ponto digital, com essa qualidade de aula que você assistiu. Então, convido vocês a acessar nosso site lacconcurso.com.br, porque lá nós temos o curso completaço da PM do Estado do Pará, 100% do edital, por apenas 10 mensalidades de R$20. Você tem aí o acesso 70 dias. Durante 70 dias você vai poder assistir quantas vezes desejar e na hora que quiser. Tá certo, meus amigos? Além disso, o mais importante, para você fazer um concurso desse, você tem que ter planejamento, você tem que ter estratégia, projeto pedagógico, e nós temos uma baita de uma ferramenta muito bem sucedida, conhecida de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então aqui você vai ter um treinador pessoal de concurso. Cumpra suas metas de estudos, siga nossas orientações, matricule no nosso curso, que eu tenho certeza que você vai sair muito bem no concurso da PM Pará, lá no dia 31 de julho de 2016. Tá certo, meus amigos? Espero você. Tchau, tchau. Clique lá.